Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje 28 de setembro, é isso aí, 28 de setembro, 7 horas em ponto. Estamos aí começando o 16º episódio dessa jornada alegre. Bom dia galera, bom dia Celinha, bom dia Rezinha. Dia 18 de dezembro, hein Rezinha? Prepara a clarinha aí, hein? Estamos chegando. Legal, pessoal. Estamos aí, começando mais um episódio da nossa Jornada Alegre, a jornada da liderança, estratégia e gestão. Estupendo dia aí, Gabriel, DX na veia. Ontem já mandei um material aí pra galera começar a se inteirar. E vou falar muito disso hoje aqui, viu? Aliás, de hoje em diante, até o dia 9 de outubro, vamos falar muito do DX, hein? Preciso muito da ajuda de vocês aí, galera. O apoio de vocês vai ser fundamental. E continuamos aí com a inspiração das virtudes dos templários, que começamos com as 7 virtudes dos templários no início da jornada, e estendemos aí para várias outras virtudes, e a virtude de hoje é a sinceridade, hein? Vai ser bem provocativa essa live de hoje, galera. Se prepara aí. Vamos lá. Essa nossa última semana de setembro, né? Último pedacinho de setembro, começando outubro aí na quarta-feira. Quinta-feira, na verdade. Bom, vamos nessa, galera. Vamos começar a nossa conversa de hoje, para começar essa semana com toda a energia, com toda a determinação e com toda a sinceridade possível, viu? Porque esse é um grande ponto, galera. Essa é a virtude de hoje, a sinceridade, né? Quando se fala de sinceridade, obviamente se conecta a palavra sinceridade à palavra verdade. E assim como como é que eu vou te falar isso? A verdade é uma coisa que as pessoas querem muito, mas quando encontram, elas não sabem muito bem o que fazer com isso, né? A verdade ou a sinceridade é como se fosse uma cirurgia que eventualmente dói, que eventualmente deixa a pessoa em convalescença ali, acamada por uns dias, mas depois ela te liberta para viver uma vida melhor, né? Então vamos entender, ou vamos construir um conceito juntos sobre sinceridade, para que então a gente faça as provocações que são peculiares aqui das nossas lives, né? E que depois então a gente fale um pouquinho aí do Desafio Sherpa, segunda edição. Bom, sinceridade vem de sinceros no latim, né? E o interessante é que a construção dessa palavra, ela se conecta muito com o indivíduo. Vou explicar por quê. A palavra sinceros vem de sim, que é um único elemento, e crescere, que é crescer. Então, essa palavra ela nasce da ideia de uma planta que cresce única, ou seja, ela não tem muitas versões dela própria, né? Então aquela pessoa única, aquele indivíduo único, que é o que a gente conversa muito aqui nas lives, também seria em tese uma pessoa única, ou seja, uma pessoa que não tem muitas versões de si próprio, né? Ou pelo menos não tem uma versão para a igreja, uma versão para a família, uma versão para o trabalho, uma versão para os amigos. Ele é uma mesma pessoa o tempo todo. Daí vem o conceito de sinceridade, você ser franco todos os momentos. Você ser franco, liso no sentido de lisura, né? Você ser puro, sem detritos, o tempo todo. E claro que isso é um baita desafio, né? Baita desafio por que motivo? Porque é razoável acreditar que muitos de nós nos enganamos, né? Quantas vezes eu me enganei achando que estava dizendo a verdade, mas eu estava dizendo uma versão dela. E isso é complicado, porque eu diria que desde o início dos tempos, né, desde que o homem começa a refletir sobre a sua história, sobre a sua origem, sobre a sua
a sua trajetória e saga humana, ele busca por essa verdade, né? E aí a coisa começa a se perder e ficar muito etéreo, porque a verdade humana é algo muito grandioso. Então eu sempre prefiro pegar um grande problema e reduzir a um problema menor, porque eu acho que eu consigo ali mexer em alguma coisa e com isso buscar uma solução. E aí que vem a grande questão e a grande provocação da nossa live de hoje, né? Trazer o conceito de sinceridade para o seu universo, para o indivíduo que você é. E aí vem as provocações, né? Será que você tem sido uma mesma única pessoa em todas as circunstâncias? Claro, com algumas adaptações, né? Mas a tua essência está salvaguardada ali? Essa pergunta é retórica, nem é para você responder se você não quiser. É mais para você realmente se perguntar, será que eu sou realmente franco comigo mesmo? Será que quando eu olho no espelho eu sou capaz de me dizer verdades? Mas verdades que, de certa maneira, me fazem sentir uma certa dor por eu achar que era uma coisa e eu, na verdade, ser outra? Lembra aquela história do eu superior, eu inferior e eu idealizado? O eu idealizado é um eu repleto de versões que eu conto a meu próprio respeito, né? E essas versões podem ser enganadas por histórias que você mesmo pode ter comprado de alguém, pode ter aceito de alguém, né? O Palma está falando aqui uma coisa que ele acredita, né? Papai do céu me fez meio assim, buscar essa essência, porém a vida nos desafia, desafia quem, Palma? Porém a vida nos desafia a manter essa característica. É uma história, né? É a sua história, é a sua forma de ver. Eu vejo um pouquinho diferente, mas está tudo bem, né? Para o Cláudio aqui, a ciência é uma verdade provisória, de fato, né? Um bom método científico é aquele que se encontra uma certa falha nele, porque senão, a vida desafia você a manter essa característica. E quanto de verdade tem nisso? Quanto de ilusão tem nisso? Quanto de querer acreditar nisso tem nisso, entende? Essa é uma provocação muito forte, pessoal. Porque esse é um grande desafio, imagina. Nós estamos aqui conversando, eu estou falando coisas com você, ao mesmo tempo estou falando comigo também, né? Eu começo a perceber que às vezes eu provoco você, mas eu também me provoco, e acho que essa é a beleza do crescimento aí, da possibilidade de a gente crescer, falando a verdade de uma maneira plausível e possível de se ouvir, né? A questão é que tem muitas pessoas falando a verdade, destruindo o outro com as verdades que ela diz. E é muito fácil falar a verdade sobre o outro quando eu não me disponho a falar ou buscar as verdades sobre mim mesmo. E isso é uma coisa que eu acho incoerente quando uma pessoa se presta a um papel de desenvolver outros, né? Por exemplo, professores. Eu tenho professores, sempre tive professores e hoje eu continuo tendo. E acho que vou ter até o último dia da minha vida. E eu acho muito interessante quando um professor quer que um aluno desenvolva certas habilidades quando ele próprio não está disposto a desenvolver. Eu confesso que acho isso um pouco incoerente. Mas o que eu acho também não faz muito sentido para você. Talvez você tenha que ter a sua própria opinião a esse respeito. Então, para mim, o cerne dessa questão de sinceridade está dentro de uma temática aí, que até umas pessoas... na verdade, esse conceito do Covey fala de maturidade, né, Cláudio? Maturidade é você dizer as coisas com verdade e consideração, o respeito e transparência. Esse conceito é muito bacana, né? Você ser maduro é ser alguém que fala para o outro a verdade com consideração. Mas é claro que essa verdade é a verdade do meu ponto de vista. Eu seria uma pessoa madura, segundo Stephen Covey, se eu dissesse para você a verdade com amor e com consideração, mas a verdade sob o meu ponto de vista, que pode ser diferente da sua verdade. E esse é o grande desafio, né? A provocação que eu quero fazer e deixar para você pensar é o seu grau de sinceridade com você mesmo.
e o seu grau de sinceridade e maturidade com você mesmo, ou seja, quanto você é capaz de dizer para você mesmo a verdade com consideração, sem se autoflagelar, sem se auto-maltratar, sem se auto-punir, mas se compreendendo, sendo compassivo. Lembra? A gente falou sobre compaixão na sexta-feira, sendo compassivo consigo próprio e buscando um novo patamar. E esse é o grande desafio, pessoal. Muitas pessoas, no vídeo que eu fiz para convidar as pessoas para o Desafio Sherpa, segunda edição, e você já pode ver o link na bio aqui no próprio Instagram, eu falo sobre isso, né? Quantas pessoas querem fazer um trabalho de autoconhecimento, mas não fazem porque tem medo. Medo da dor que vai sentir, medo das descobertas que vai fazer, medo das verdades que vai encontrar, mas ela diz que quer fazer. Então uma pessoa que diz que quer fazer algo e não faz, ela está sendo sincera com ela mesma? Essa é uma forma de pensar também. A Celida está falando, os cenários não mudam a essência do meu espetáculo. Bom, é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Tem pessoas cujo cenário, ao mudar, mudam completamente a essência do espetáculo e acham que estão dizendo a verdade. Então, galera, esse é um grande desafio, né? Há uma lenda sobre a palavra sinceridade, que fala que você ser sincero, né? Esse sim e esse zero seria uma forma de explicar que eu estou sem cera, né? Sem uma capa de proteção, né? Quando a gente insera um móvel, a gente passa uma capa de proteção do móvel. O sincera, né, seria uma pessoa sem essa cera. Mas isso é lenda. Pelo menos por onde eu pesquisei, isso não é real. Isso é uma certa lenda, mas é uma alegoria que se pode fazer, né, sem obviamente atribuir isso uma origem verdadeira, mas enfim. Se você é uma pessoa sem cera, ou seja, uma pessoa sincera, sem revestimento para falar a verdade, há um preço também para que se seja dessa forma, né? E muitas pessoas não querem ser assim porque tem medo da retaliação ou tem medo do que pode vir como consequência e não se preocupam em construir uma maneira adequada para compartilhar a verdade que a habita, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu posso dizer para você o que eu quiser, desde que eu cuide da forma de dizer, entende? Desde que eu cuide da forma que eu queira dizer. O Mutzberg fala aqui, minha sinceridade íntima deve se ajustar tendo amor como moderador. Ok, é uma forma de ver. O Leandro está dizendo, eu já ouvi falar que sem cera se remete ao teatro de máscara grego. Então, na verdade, o sem cera seria a pessoa sem a máscara, né? E aí o Palma fala aqui, eu sinto que quero, mas que estou procrastinando fugir de mim mesmo. Será que estou procrastinando para fugir de mim mesmo? Boa pergunta, Palma. Excelente pergunta. E se você for sincero na resposta, qual seria a resposta? E esse aqui é o barato, pessoal, porque olha, entre o nosso nascimento, entre o dia do nascimento e a data da nossa passagem para um outro patamar, para um outro nível, nós temos uma experiência chamada vida. E eu posso te dizer, do meu ponto de vista, da minha própria experiência, eu passei a maior parte desse tempo, até agora pelo menos, né, eu passei uns 30 e poucos anos, tá, vamos lá, vai, do 0 aos 14 por ali, eu não tinha muito domínio sobre essas coisas, né, acho que até do 0 aos 18, vai, eu comecei a me dar conta dessas coisas um pouco mais velho, lá pelos 21, 22, 23 anos de idade. Então eu passei dos 21, vamos botar a conta redonda, eu passei dos 20 até os 35 anos de idade, fugindo dessa história de quem eu era de verdade, né? Do 0 aos 20 eu estava completamente a passeio nessa história. Mas dos 35 em diante, ou seja, já estamos falando aí de quase 20 anos, eu venho buscando essa minha própria verdade. Mas nesse caminho eu fugi muito de várias verdades. E eu fugi muito. Eu posso até contar para vocês uma história, uma passagem,
que eu fiz um processo de desenvolvimento pessoal com uma pessoa que eu reputo um grande respeito, né? Não com essa pessoa, mas com a equipe dele, né? Eu reputo esse respeito a essa pessoa, mas eu fiz esse trabalho com a equipe dele. E era um trabalho que passaríamos por 3 programas de imersão presencial. Um que duraria aí 2 dias e meio e 2 que durariam perto de 7 dias, inteiros ali. E eu fiz o primeiro programa, foi muito bom, foi muito revelador, foi muito doloroso e foi muito bom mesmo. E imediatamente eu fui procurar saber como seria para fazer o segundo programa. E o segundo programa eu poderia fazer 1 ano e meio depois daquele primeiro. Então eu fiz o segundo programa, que foi uma devastação interna. Foi muito doloroso esse programa. Eu fiquei 7 dias internado numa chácara aqui em Nazaré Paulista, e foi assim, de uma dor, eu não vou dizer insuportável porque eu suportei, mas eu duvidei que iria suportar. Já no segundo dia do processo, eu já estava me perguntando o que eu estou fazendo ali, que eu não precisava passar por aquilo. E aí uma parte de mim falou: Luiz, você está aqui para aprender, então continue aqui. E eu fiquei até o final, mas foi muito doloroso mesmo. Eu acho que eu não me lembro de ter sentido dor tão profunda, emocionalmente falando, como nesse episódio. E eu poderia fazer o terceiro programa 1 ano e meio depois. Mas eu fui fazer o terceiro programa 3 anos depois, porque eu estava com medo, muito medo de olhar o que eu tinha que olhar e que eu encontrei naquele segundo programa. E quando eu fui fazer o terceiro programa foi muito mais ameno, eu também já estava muito melhor preparado. Então eu comecei a me dar conta do quanto que eu próprio me engano nas minhas próprias verdades, nas minhas próprias histórias que conto para mim mesmo. Né? Ontem mesmo eu estava aqui trabalhando nos materiais do Desafio Sherpa e me perguntando por que eu demorei tanto para fazer isso? Quantas verdades, ou melhor, quantas mentiras travestidas de verdades eu criei para me atrasar e me fazer procrastinar nessa iniciativa que se mostrou tão legal na primeira edição e que está tão bem aceita nessa segunda, entende? Então isso é muito importante, pessoal, muito importante. O Júnior soltou palavras aqui, né? Nascer, vida, passagem. A Célia falou: sensacional, a forma com que dizemos o poder de atingir o resultado positivo ou negativo. Exatamente, né? Tudo que é dito por alguém que quando diz revela quem é. O Mutzberg volta aqui e fala que uma sugestão é a de procurarmos a virtude da sinceridade em nossos corações. Então, Mutzberg, acho bacana essa questão. A questão é como é que você faz isso na prática. Essa é a provocação, entende? Se uma pessoa não consegue ouvir sua própria voz, como é que ela vai ouvir o seu próprio coração? Entende? E o Júnior fala aqui: aprender com a dor. Onde está a dor para a mudança? A ilusão sou eu que crio? Com certeza. Né? O problema do trauma não é o trauma. O problema do trauma é a fantasia que a criança faz sobre aquilo que acontece com ela. E isso é aprendido desde a mais tenra idade e levo eu isso para a minha vida o tempo todo. Qual é a versão da história que eu estou construindo para me trazer mais dor ou mais prazer? Mais felicidade ou mais sofrimento? Entende? Então, esse é um processo muito individual, pessoal. É muito difícil, sinceramente, eu posso até estar muito equivocado, mas é muito difícil dar uma sugestão que abarque todas as pessoas. Eu tenho discutido isso em alguns lugares dos quais eu faço parte. O Mutzberg está falando: eu faço através da reflexão sobre minha caminhada a cada dia. Perfeito, perfeito. Mas há que se perceber que cada caminhada é uma caminhada diferente, né? Eu tenho um professor de psicologia social que a gente tem umas conversas muito amenas, né? Porque nós estamos ainda tendo uma relação mais online, né? E eu digo para ele, até uma coisa que eu disse aqui, né? Olha, eu acredito muito mais numa transformação individual do que numa transformação da sociedade toda. E ele fala para mim: Luiz, eu penso diferente de você. Eu penso que uma coisa está ligada à outra. E é interessante isso, porque eu também acredito que uma coisa está ligada à outra. Mas eu não acredito que a sociedade vai se transformar para o indivíduo se transformar. Eu acredito que o indivíduo vai se transformar e a sociedade então se transformaria. E aí eu te pergunto, sobre uma mudança da sociedade, uma mudança do indivíduo, sendo o indivíduo você, sobre qual dessas duas você tem de fato
um poder maior. Entende isso? O seu poder maior está em fazer transformações na sociedade ou em fazer transformações em você? E sendo bem sincero, pessoal, até usando a virtude que a gente está conversando hoje, o que você mais faz? Você faz mudanças e transformações em você ou você mais espera que a sociedade faça as suas mudanças para você então se encaixar nela? E quando eu falo sociedade, é o seu marido, sua esposa. Eu queria muito que meu marido e minha esposa mudassem. O seu chefe. Eu queria muito que meu chefe mudasse. A sua empresa, a sua igreja. Entende o que eu quero dizer? Isso conecta com muitas coisas que a gente conversa aqui nas nossas lives. A assunção de responsabilidade, que foi uma virtude que a gente falou na quinta-feira passada, é o princípio da liberdade e da felicidade plena. Se você não assume a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida com sinceridade, você vai se enganar, vai se iludir. E não tem nada de errado com isso, só que tem consequências, entende? Eu também concordo, André, ninguém muda ninguém. Na verdade, eu até reformaria essa frase. Se eu puder mudar alguém, esse único alguém que eu posso mudar sou eu mesmo. Então eu posso mudar a mim, mas eu não posso mudar a outra pessoa. Entende? O Mutzberg fala aqui, já falou, né? Eu faço através de reflexões sobre minha caminhada a cada dia. Perfeito. A Zizi está falando, eu faço transformações em mim mesmo, que é a única chance que você tem. A Francesca, mesma coisa, em mim mesma. A Celeida, em mim também, né? O Palma, responsável por si próprio, entende essa questão? Então esse é o grande ponto, pessoal, e o que eu quero muito te convidar a fazer, e quero aqui te pedir para avaliar isso. Entra na minha bio, clica lá no link, Desafio Sherpa 2, segunda edição, DX2, entra nesse link, pessoal, dá uma olhada no material que está disponível nesse link, ouve o depoimento de pessoas que estão aqui com a gente agora, que participaram do DX1. Quero te fazer esse pedido, para você avaliar com muita sinceridade sobre você mesmo, a possibilidade de participar dessa imersão online, que vai acontecer dia 9, 10 e 11. Eu não estou fazendo aqui um discurso de venda. Eu estou fazendo aqui um discurso de busca. Quero muito que você faça parte desse programa. E como eu coloquei no vídeo que eu coloquei lá, e vou colocar aqui de novo, e vou dizer isso todos os dias até o dia 8, que é quando a gente encerra as inscrições, se você fizer a inscrição e a tua expectativa não for superada, o seu dinheiro será devolvido integralmente. Você não vai perder um tostão. Você vai ter investido um tempo da tua vida nessa experiência. Mas você vai ter todo o seu dinheiro devolvido se você já tiver pago, ou terá todo o lançamento do seu cartão estornado se você já tiver feito o lançamento no cartão. Então quero muito te convidar a fazer esse trabalho, porque ele vai ser muito importante. Ele está sendo muito importante. Ele foi muito importante para 12 pessoas que participaram da primeira edição, e espero que seja muito importante para outras 12, ou até no máximo 20 pessoas que vão poder participar dessa segunda edição. E tem um detalhe, até o dia 30 o valor é diferenciado, tá? Você sabe, já mencionei isso aqui, que 30% da receita dessa iniciativa, de toda a iniciativa que a gente vai fazer lá no Enxad Online, vai ser dedicada à mitigação de causa voltada para a fome no Brasil. Então 30% dessa receita vai ser dedicado a isso, né? Então até o dia 30 o valor é 997, a partir do dia 1º o valor volta ao valor integral, que é 1497. Então entra no link, dá uma olhada nisso, porque isso vai ser muito importante, não só para o Enxad, para mim, para você, mas para muitas pessoas que estão ao nosso redor. O Leandro está falando, eu gosto da frase, a mudança nunca é espontânea, do filme O Poço. Então, eu conheço essa frase, eu conheço esse filme, e eu diria que é relativo isso, Leandro. Eu posso te dizer que muitas pessoas que eu conheço e muitas transformações que eu fiz foram por minha própria vontade de fazer, entende? Ela foi espontânea, embora não sempre prazerosa. Então, às vezes a frase é confundida como ela nunca é espontânea porque traz dor. Eu posso deliberadamente e espontaneamente querer sentir a dor inserida no processo de transformação que eu vou passar. E essa frase é muito reflexiva. Então quero muito convidar você, Leandro, que já me procurou até para saber um pouco mais sobre esse tema, a fazer parte do DX2, 9, 10 e 11 de outubro, galera.
Pensa nisso, pelo menos entra lá no link e dá uma olhada. Tem 6 vídeos de executivos que fizeram processos de transformação comigo, muito contundentes, e tem 4 vídeos de pessoas que participaram pelo DX1, pela primeira edição do Desafio Sherpa. Ouve o que essas pessoas estão dizendo e lê o depoimento dessas pessoas lá. É muito contundente. O Leandro ainda fala aqui, mas tiveram gatilhos que provocam a mudança. Claro que tem gatilhos. Esse é o grande ponto da minha interação com o ambiente e o do ambiente comigo. Entende? Sempre vai ter um gatilho. Agora, quem é que aperta o gatilho? Qual é o dedinho que decide fazer a mudança que tem que ser feita? Entende? Esse é o grande ponto. E são detalhes. E na boa, se você acredita que nenhuma mudança é espontânea, mas você faz sua mudança e se torna mais feliz, está tudo bem. Agora, se você acredita que nenhuma mudança é espontânea e esse pensamento te impede de fazer as mudanças, então você tem que mudar esse pensamento. Porque se um pensamento, se uma crença, que não é uma verdade, se uma crença te impede de ser mais feliz, galera, você tem que mudar essa crença, entende? E esse é grande parte do trabalho que é feito no DX2, tá? Entra lá, dá uma olhada nisso, observa tudo que o pessoal está dizendo lá, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? E de novo, hein? Até o dia 30 o valor é promocional e se você não tiver a sua expectativa, não é atendida não, se você não tiver a sua expectativa superada, você terá o seu dinheiro devolvido integralmente, ok? Então, Leandro, se provoque e mude. Só provocar não funciona. Tem que provocar e mudar e transformar. Aí você me diz o que acontece. Galera, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo nesses dias, porque essa semana eu viajo na quinta-feira. Eu precisei fazer alguns compromissos um pouquinho mais cedo e tenho que preparar algumas coisas aqui. Então as lives essa semana vão durar aí 25, 27 minutos, um pouquinho menos do que os 30 que a gente tem como compromisso. Mas eu espero que tenha sido esclarecedora a live de hoje sobre sinceridade. E vou te provocar ainda amanhã e depois com as virtudes de humanidade, que vai ser bem polêmico, e a última virtude, dia 30, que vai ser integridade, que também é bem polêmico, né? E está muito ligado a essas coisas todas. Você vê que as fronteiras entre as palavras são muito tênues. Por isso a importância de você construir seus próprios conceitos, pessoal, e ser mestre de você mesmo. Você tem que fazer isso. Se você não for mestre de você mesmo, alguém vai te manipular e vai fazer uso de você para seu próprio benefício. E isso é inaceitável numa era que eu chamo de era da consciência, tá? Bom, eu sei que esse discurso não é muito popular, às vezes um pouco doloroso, mas ele é muito importante para construir consciência. E essa é a principal virtude da liderança, ter consciência e visão da verdade. E aí a verdade vai te libertar. Já sabemos muito bem disso, ok? Galera, muito obrigado. Ótima semana para você, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E me faz uma gentileza, retribuindo todo esse nosso trabalho de live. Só entra no link, na minha bio, Desafio Sherpa, segunda edição, DX2. Só entra lá. Lê o material da landing page e depois me diz o que você achou, tá? E convida seus amigos para participar. Vai ser muito importante ter pelo menos umas 10, 15 pessoas nesse nosso segundo Desafio Sherpa aí, tá bom? Galera, conto com vocês. Muito obrigado e até amanhã, hein? Até mais. Tchau.